Olá pessoal, Minas Rural está no ar, sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. 22 de abril, dia de valorizar os queijos feitos de leite cru. Você vai ver quais são as boas práticas que garantem a qualidade desses queijos artesanais feitos com leite recém-ordenhado, sem passar pelo processo de pasteurização. Especial Penai, vendas para merenda escolar, possibilita renda para produtores no norte de Minas, que antes eram obrigados a migrar para o sul para trabalhar na colheita de café. Na receita tem pudim de leite condensado com um toque de abacaxi. Olha, queijo é tão bom que sempre é tempo de celebrar a iguaria, especialmente para nós mineiros, o estado que é o maior produtor do país, com destaque para os queijos artesanais. Então a gente tem data para celebrar os dias nacional e internacional do queijo, datas para comemorar o dia do queijo artesanal e também tem dia para celebrar o queijo produzido de leite cru. Dia 22 de abril é uma dessas datas. Embora não exista um dia oficial de valorização dos queijos produzidos de leite cru, há algumas iniciativas e eventos que buscam destacar a importância desse tipo de produto e dos produtores que trabalham com ele em 22 de abril. A iguaria, fabricada artesanalmente a partir do leite recém-ordenhado e não pasteurizado, possui características únicas e marcantes. Nós fomos um estado pioneiro de uma legislação para leite cru, para a produção de queijos artesanais, desde 2002. Então, é uma valorização de um produto mineiro, produzido há muito tempo, que tem toda uma história, faz parte da nossa tradição, da nossa cultura e também faz parte também da valorização desses produtores que estão lá no dia a dia fazendo. Então, é um produto que é feito de leite cru, ele traz todas as características daquele ambiente ali, realça o sabor desse produto. Em Minas Gerais, há uma enorme diversidade de queijos artesanais produzidos a partir do leite cru, já reconhecidos pelo estado. Então, hoje nós temos uma grande diversidade de produtos reconhecidos pelo estado como queijos artesanais. Nós temos as 10 regiões produtoras de QMA, que como você falou já tem todo um regulamento, um modo de fazer que já é característico desse produto. Nós temos com regulamento a Lagoa e Mantiqueira também. E temos também outros queijos que não tem regulamento, mas está caminhando, mas ele tem um reconhecimento do estado, que é no caso o queijo cabacinha, do Vale do Jequitinhonha, a gente tem o queijo do Suaçuí, temos o queijo da Serra Geral, tem o requeijão moreno, tem no norte de Minas também um queijo de massa cozida. Então, são uma diversidade de outros queijos também que ainda não são reconhecidos com caracterização escrita, mas que existe no estado hoje. A grande maioria dos produtores de queijos artesanais são familiares, estão distribuídos por todo o estado. Eles produzem a partir de um saber que é passado de geração em geração, o que garante mais que sabor, mas também a preservação da história, tradição e cultura de Minas Gerais. E Minas Gerais tem uma legislação pioneira que regulamentou a produção dos queijos artesanais a partir de leite cru. Para garantir a qualidade do produto, os cuidados começam lá no curral. A Emater Minas Gerais presta assistência técnica e extensão rural para os produtores de queijo Minas artesanal na melhoria da qualidade do produto, tanto em boas práticas agropecuárias quanto em boas práticas de fabricação. O objetivo é garantir a segurança do produto, promover melhorias nas instalações e orientar no processo de legalização das queijarias. Além disso, apoia na organização dos produtores e na inserção e ampliação de seus mercados. A produção do queijo Minas artesanal deve obedecer princípios básicos e seguir algumas etapas. O leite deve ser obtido de um rebanho saudável, com vacinação em dia e exames laboratoriais negativos para brucelose e tuberculose, de acordo com as recomendações do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Tudo começa na ordenha. Leite de boa qualidade faz toda a diferença para um bom queijo artesanal.
Antes de serem conduzidas para a sala de ordenha, as vacas devem ser direcionadas ao curral de espera de forma tranquila, organizada, evitando o estresse. Esse curral deve ter um piso adequado, que não acumule água e permita a limpeza dos dejetos. Não é exigido que esta sala tenha cobertura. A sala de ordenha deverá ser construída com materiais de fácil higienização, ser localizada em áreas livres de focos de insalubridade, mantidas em condições que previnam ou reduzam ao mínimo a contaminação do leite. O local deverá ser coberto e dispor de ponto de água potável, filtrada e clorada, e em quantidade suficiente para a manutenção das condições de higiene antes, durante e após a ordenha. O piso deverá ser revestido de cimento áspero ou outro material apropriado. É importante que sejam praticadas as boas práticas de ordenha, incluindo práticas de higiene pessoal do ordenhador. Diariamente deve ser feito o teste da caneca telada ou de fundo escuro, que indica a ocorrência de mastite no animal, observada na presença de grumos no leite durante o teste, o que não é desejável. Os casos de mastite subclínica podem ser diagnosticados com o teste do CMT, que deve ser feito pelo menos uma vez ao mês. Antes da ordenha e após a realização do teste da caneca, os tetos das vacas devem ser lavados e desinfectados, prática conhecida como pré-dip, e posteriormente secos com papel toalha descartável de boa qualidade. A ordenha pode ser manual ou mecânica. O importante é que tenha higiene. Após a ordenha, realize o pós-dip, a fim de diminuir as contaminações. Recomenda-se alimentar as vacas logo após a ordenha, para mantê-las de pé, evitando assim que elas deitem enquanto os esfínteres dos tetos estão abertos, o que evitaria a contaminação por germes. Após a ordenha, o leite deve ser filtrado. São usados filtros de nylon, inox ou plástico atóxico. Esses filtros são fáceis de serem higienizados. Jamais devem ser usados sacos de ração ou panos. Eles são inadequados para isso, pois não podem ser higienizados da forma correta. A fabricação do queijo deve ser iniciada em até 90 minutos após o começo da ordenha, de forma que o leite seja processado com a menor perda de calor possível. Utiliza-se exclusivamente o leite cru, o que caracteriza o produto como artesanal. Todos os procedimentos realizados dentro da queijaria devem ser higiênicos, de acordo com as boas práticas de fabricação. Dessa forma, não constituirão perigo para a saúde ou promoverão contaminação dos produtos. A produção de mel é importante tanto socioeconomicamente quanto para a preservação ambiental. E no último dia 11 de abril foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais a Lei 24.292, que altera uma anterior que dispõe sobre o incentivo à apicultura. Quem explica para a gente é a coordenadora técnica da Emater, Márcia Portugal. Essa lei, publicada em abril desse ano, ela vai alterar o texto da Lei 14.009 de outubro de 2001. De incentivo à apicultura, então ela vai tornar uma lei mais explicativa, mas o texto é o mesmo, Em resumo, essa lei é o quê? É a preservação, preza isso, a preservação, a conservação das abelhas nativas, dos insetos polinizadores, da florada apícola e principalmente também da Apis mellifera, que é a produtora nossa de mel, da principal abelha da atividade produtora. Incentiva também a comercialização, a exportação, incentiva a alimentação, colocar o mel na alimentação, fortalecimento de cooperativas, de associações, desenvolvimento de pesquisas, de assistência técnica e a integração da atividade apícola com programas de meio ambiente, principalmente de recuperação de áreas degradadas, a conservação da flora. Aqui em Minas Gerais, a apicultura é uma atividade muito importante para a agricultura familiar. Cerca de 80% do mel é produzido nesse setor e cerca de 70% do própolis. A Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, presta assistência a esses apicultores. Só em 2022 foram quase 4.000 produtores beneficiados. A gente segue agora para um rapidíssimo intervalo, mas fica comigo porque no próximo bloco a gente retoma a nossa série especial que fala sobre os impactos do PENAI, tanto para a agricultura familiar quanto para a merenda escolar. É num minutinho.
Minas Rural está exibindo uma série especial de mini-docs que fala um pouco mais sobre os impactos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tanto na merenda quanto na geração de renda no campo. A lei estipula que pelo menos 30% dos recursos do PNAE devem ser investidos em compra direta de alimentos da agricultura familiar. Para que essa meta seja alcançada e até superada, a Emater Minas atua fazendo duelo entre produtores e escolas. Hoje a gente vai ver a experiência de Varzelândia, no norte de Minas, onde produtores como Arnésio, que a gente vai conhecer na reportagem, tinham que antes migrar para o sul, porque não tinham renda no norte, para trabalhar na colheita de café. Com o PNAE, essa realidade mudou. Criteriosamente, a gente usa os 30%, né, previsto em lei, e muitas das vezes a gente até cede um pouquinho os 30%. Nós adquirimos 35% da agricultura familiar. Nossa escola, ela adquire um valor a mais dos 30%, que é o valor mínimo. A escola hoje, ela adquire no mínimo 30%, né, do recurso, né, que é destinado de acordo com a legislação. A gente adquire até mais, né? A maior dificuldade que todas as escolas, não só a Varzelândia, as demais, né, do estado tinham, era a questão de documentação, que os produtores não estavam aptos. Nós tínhamos muita dificuldade na relação de produtor e escola, porque não conseguíamos contato com eles para saber quais os produtos que poderiam ser ofertados. E muitas das vezes faltava ou produtos ou faltava produtores para nos fornecer. Todas essas dificuldades foram sanadas graças a essa intermediação, né, da Emater. Pois temos a cada início de ano uma reunião colegiada com todos os produtores rurais, também com os diretores. E a Emater, ela funciona como se fosse uma ponte, né, entre o agricultor e o diretor escolar. Facilitou muito o trabalho do gestor, porque eles organizam todo o processo, fazem reuniões com os diretores e os produtores para discussão de preços, para negociar os produtos, para que os produtores possam apresentar os seus produtos. Temos também um mapa no município para ver as demandas, né? Um mapa que faz todo o percurso do alimento, desde o homem do campo até chegar nas escolas. Com a aquisição dos produtos da agricultura familiar, podemos garantir para os alunos uma alimentação saudável e nutritiva, com destaque nas verduras, frutas e legumes que chegam sempre fresquinhas na escola, proporcionando aos nossos alunos uma alimentação de qualidade. Eu acho a merenda super importante. Falando em ser do produtor rural, meu pai é um dos produtores que os alunos ficam livres do agrotóxico, né, que eu acho super importante. E o aluno que não merenda, o aluno que não come, é difícil ele aprender, né? Então, barriga cheia, melhora o aprendizado. Os professores, eles trabalham sobre o clima, o solo, sobre a importância da alimentação saudável, história da agricultura familiar, renda, para que os alunos tenham interesse nessa área e tenham consciência da importância de uma alimentação saudável. A partir do momento que a gente adquire esses produtos da agricultura familiar, a gente está fortalecendo o comércio local e está fortalecendo os produtores rurais aqui no nosso município. E aí a gente começa a fazer as compras a partir do momento que a gente assina um contrato, é feito um cronograma e essas pessoas, esses agricultores, eles vão fornecendo, seguindo o cardápio. A tua entrega eu vou fazer amanhã, tá bom? Aí eu faço as entregas suas amanhã e faço também dos funcionários seus que me pediu algumas coisas. Quando nós começamos, era muito fraquinho. Nós começou com uma cisterna, entregando, fazendo essas entregas com poucas escolas e com uma cisterna, com uma bomba. Aí a demanda das escolas cresceu e nós vimos que o programa era um programa muito bom, que estava dando para nós sustentar a nossa família. Aí a gente crescemos as hortas.
Aí a cisterna não deu, aí que entrou o Lúcio, né, da Imaté, que conversou com o Nés e falou para ele, né, com meu marido, você abre um poço porque vai melhorar e você pode entregar mais. E não precisa sair para o café, porque ele ia todo ano, ficava 4 meses no café e só ficava nós aqui dentro de casa. Sofri muito no café, trabalhei muitos anos. Aí com essa demanda para mim aqui foi boa. Hoje estou por aqui, não saio mais, não preciso. Você ia daqui, ia trabalhar nas lavouras de café do sul de Minas, né, e tinha assim um contraste, porque saía do clima quente, né, do norte para pegar aquele frio lá do mês de maio, junho. E foi muito gratificante, né, ver que não teve mais necessidade dele abandonar a família. Planto cenoura, planto tomate, planto beterraba, planto couve, repolho, blocos. Nós entregamos banana para as escolas também, nós entregamos quase tudo, mandioca. A Nilva e o Anésio, que nós estamos aqui na casa deles, nós começamos um trabalho com eles desde quando eles eram jovens, na casa dos pais deles. E a gente está sempre prestando assistência técnica para essa família, assim como as outras famílias no município. Eles já foram beneficiados aqui com o programa Brasil Sem Miséria, onde com recurso eles implantaram uma cisterna, né, e começaram a comercializar em 2014. Aí hoje nós vendemos para quase todas as escolas do município e assim nós estamos crescendo. Aí nós tínhamos a moto pequena, aí nós entregava com a moto assim mesmo, ia 3 vezes, 4 vezes em Nova Zelândia fazer entrega. Aí que nós vimos que não ia mais dar conta de fazer isso, né? Então a gente juntamos dinheiro, vendendo aos poucos assim, fomos juntando dinheiro e conseguimos comprar um carro. A casa nossa também, tinha uma casa lá embaixo, era uma casa, estava quase que caindo lá. Hoje nós construímos essa casa aqui, né? Não terminamos ainda, mas nós pretendemos terminar. Graças a Deus nós vamos conseguir terminar ela, que nós estamos vendendo bem mesmo. Com o incentivo do governo, com o incentivo da Ematé, com o nosso trabalho, com a vontade do agricultor familiar, vários agricultores foram sendo inseridos, né, para comercializar nessa política pública. Hoje nós estamos com 38 agricultores familiares comercializando no PENAI nas 12 escolas do município, né, por meio de uma chamada pública unificada. Temos agricultores com agroindústria de farinha, de biscoitos, de bolo, de corante, de iogurte, de polpa de fruta. O PENAI, ele veio para ficar e para melhorar a condição de vida não só do agricultor familiar, mas também a qualidade da merenda escolar. A gente faz mais um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco a gente vai ver mais histórias de mulheres, como a Nilva, que é a esposa do Arnésio, que a gente acabou de ver aí no nosso documentário. São mulheres de fibra que movimentam as suas comunidades, empreendendo e gerando renda. Olha, o que não faltam no campo são histórias de mulheres de fibra que driblam todas as dificuldades para empreender e gerar renda no campo para a família e desenvolvimento para toda a região, como a Nilva, que a gente viu no nosso documentário do PENAI. A gente vai agora para a Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, para conhecer mais histórias, mais mulheres que inspiram a gente. Divina, Maria das Dores, Elza e Salvina são agricultoras familiares da região de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Além desse ponto em comum, elas também compartilham experiências parecidas, como a sucessão familiar e muitas dificuldades e superação. A renda de Maria Divina sempre veio dos produtos que planta na horta. A dificuldade de conseguir mercado consumidor era um dos maiores obstáculos, mas ela nunca desistiu. Graças ao esforço dela e da família e às orientações que recebeu, hoje comercializa em feiras livres e também para os programas PENAI e PAA. A gente não tinha para onde vender os produtos
Até que eles falaram com a gente para a gente pegar e vender para as escolas, para o banco de culpado. Aí o que acontece? Aí a gente começou a lidar, a plantar mais, fez uma horta nova, aí no qual a gente, graças a Deus, tem muita fartura. Então é muito bom. Ajuda muita gente, ajuda muitas famílias carentes e ajuda também a tirar o sustento da própria terra. A gente conseguiu comprar um carrinho para a gente estar levando esse produto. Assim como Divina, Maria das Dores também conseguiu superar as dificuldades e hoje vê o resultado do esforço. Graças a Deus, já conquistei muita coisa. Tudo que eu tenho foi conquistado na agricultura, né? Trabalhando, mexendo com horta, mexo com tudo quanto há. Diante dos desafios, algumas até pensam em abandonar o meio rural. Eu tenho uma história de famílias que ia para o corte de cana, as mulheres, né, acaba que com o tempo ia para a cidade, mas com os filhos, outros, as moças iam empregar, né, na cidade. Aí eu também aconteceu isso um pouco, assim, de eu querer sair para a cidade. Mas a agricultora e artesã não se adaptou. Depois, quando eu voltei de novo para a roça, eu vi que lá tem como viver. Interessei para aprender artesanato. Aí hoje eu sou artesã de cerâmica e trabalho na roça, continuo com o meu serviço e sou ceramista. O empreendedorismo é um outro ponto que as produtoras têm em comum. Que 80% das mulheres da nossa unidade regional participam do PAA, do PENAI e da Feira Livre. Então a gente entende que elas são realmente empreendedoras. E para incentivar as agricultoras na construção do próprio caminho, a Emater, em parceria com o SEBRAE e o Instituto do Café da Chapada de Minas, promoveu durante a Sexta-feira Agro em Capelinha o 2º Encontro Regional da Mulher Rural Empreendedora. A palestrante veio de longe para compartilhar com mais de 200 mulheres a história de sucesso que teve na comunidade dela. E eu venho lá da Paraíba, de uma comunidade rural, para mostrar que na minha comunidade, em Xande Jardim, que é uma comunidade rural também, um grupo de mulheres deu as mãos e hoje essas mulheres geram 64 trabalhos diretos nessa comunidade e indiretamente beneficiam mais de 200 famílias, mostrando que o trabalho que elas fazem é de fundamental importância para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento daquela comunidade. A produtora de queijo, Salvina, começou a vender as iguarias de porta em porta e hoje já comercializa em feiras e em mercados. Segundo ela, a palestra representou um pouco da trajetória que percorreu. Eu achei da palestra uma coisa que foi a história da minha vida, o que eu vivi desde 12 anos. Então, o que eu achei mais importante é a união da associação. No início eu vendi de porta em porta, com isso eu fui adquirindo os valores, passei a vender nos mercados, Santa Maria Sussuí, e já fiz feiras na feira da agricultura familiar. E vendo numa feira que eu boa. Então é dito que um encontro como esse faz com que elas se encorajem a produzir, encorajem a empreender, se encorajem a não ser apenas aquelas mulheres submissas que muitas vezes acabam passando por situações que a gente tem até, às vezes, pena de saber que nos dias de hoje, num momento como hoje, de tanta tecnologia, de tanta modernidade, ainda tem mulheres passando por tantas situações que nos deixam profundamente envergonhadas. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem pudim de leite condensado com um toque de abacaxi. Anote aí os ingredientes. 495 ml de leite condensado, 495 ml de leite, 2 ovos, 200 gramas de açúcar cristal, 50 ml de água, 1/4 de abacaxi picado, um papel alumínio e a forma com a espátula. Primeiro passo, eu vou acrescentar o abacaxi. Adicionamos agora 100 gramas de açúcar. O importante de fazer
o abacaxi separado do pudim é para ele não dar água e não fazer com que o seu pudim desande. Agora eu vou mexer até ela puxar a água do abacaxi e esse abacaxi formar um caramelo. Então, agora ele já começou a caramelizar, já tá ficando no ponto. Agora eu vou levar para o refratário para esfriar. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é o caramelo do pudim. Então na forma eu vou colocar 100 gramas de açúcar e vou ligar o fogo bem baixinho e vou deixar caramelizar. Quando estiver assim, seu caramelo, a açúcar toda derretidinha, você vai acrescentar 50 ml de água e deixar ferver. O ponto da calda é este, quando ela começa a ficar assim, ó, grossa, as bolinhas estão bem mais grossas, ela tá bem incorporada, aqui já tá no ponto de desligar e esperar esfriar. Próximo passo, o pudim. Primeiro, o leite condensado. Em seguida, os ovos. Depois de 5 minutos, agora eu vou acrescentar o abacaxi com a calda que deixamos esfriando, uma colherzinha no pudim. Agora eu vou acrescentando o leite aos poucos, para ele não dar espuma e o pudim ficar bem uniforme. Sempre com o liquidificador batendo na velocidade mínima. Depois que a calda esfria, ela tem que ficar assim, olha. Aqui ela já tá no ponto de ser virado o pudim. Eu vou colocar esse papel alumínio para levar no forno que já tá pré-aquecido de 180 graus, para ele não entrar água. Agora eu vou colocar ele aqui no banho-maria, onde ele vai ficar 1h30. Já vou tirar, vou levar 2 horas para geladeira. Passadas 2 horas, vamos retirar o pudim. Vou dar uma mornada no pudim, para ele não agarrar na forma, por causa que o caramelo engrossa. Quando ele começar a dançar na forma, é porque ele está desgarrando. Agora eu vou desenformar o pudim. Eu vou colocar a calda do abacaxi. Um pouquinho que a mamãe fez com uma delícia. Parabéns, mamãe. O Minas Rural tá acabando, mas a gente se encontra a semana inteirinha lá pelo www.emater.mg.gov.br. Lá você revê essa edição do programa, também as anteriores, além de muito mais informações sobre o universo da agricultura familiar. Eu fico esperando por vocês na semana que vem. Tchau!